Oi, gente! Nossas notícias da semana estão chegando fresquíssimas, com uma análise, uma contingência aí para a gente ter, claro, esse cuidado especial de não olhar apenas o fato, o relato ou a possibilidade, mas entender quais as correlações, quais as ideias, quais as interpretações que a gente pode fazer. E qual é o meu convite sempre? Olha, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, porque assim, obviamente, dialogando é que a gente constrói melhores conhecimentos, melhores dias, melhores jeitos de exercer cidadania, viu? Olha só, 17 de janeiro, gente, estamos na segunda quinzena do primeiro mês do ano e eu separei aqui para a gente conversar fresquinho hoje duas notícias, gente, ou duas ideias muito importantes. Sabe que nessa construção aí ao longo dos dias, a gente vem, ou ao longo das nossas edições aqui do Notícias da Semana, a gente vem falando muito de notícias internacionais e notícias locais, notícias nacionais, né? Cada uma com a sua repercussão, com os seus engajamentos, com as suas possibilidades. E eu separei duas aqui hoje que têm a ver, uma com a América Latina, de um jeito mais expressivo, e que tem correlações mundiais, claro, globais, né, gente? E outra que é uma notícia local, brasileira, que saiu agora no fim de semana também, mas que mostra uma correlação com lá os nossos primeiros programas, inclusive dessa série Notícias da Semana. E que eu quero te convidar, claro, a assistir, se você ainda não assistiu, aqui no canal do Aprova, viu? Sempre segunda-feira é como pão fresquinho assim. A gente tem notícia para conversar, claro. Eu queria dar sempre notícia boa, né, gente? Mas não é possível. Então a gente sempre acha um jeito, não é nem de amenizar os impactos de algumas notícias, mas é de se sentir confortado por interpretações, inclusive, e de se sentir abraçado, vamos dizer assim, né? Pelo conteúdo e pelas possibilidades de análise. Bom, olha só. Acabou de sair um relatório, gente, do Centro de Estudos Interamericanos da Universidade Católica do Chile, que fez uma correlação forte aí 2020 e 2021. Ó, tá aqui, você vê aí também o resuminho para você fazer suas análises. Tá aqui o CEIUC, que é esse Centro de Estudos da Universidade Católica do Chile, sobre pandemia e democracia, né? Então a relação aí de estudo é um relatório que trabalha essa relação, essa integração entre pandemia e democracia. Quais são os impactos na América Latina? E nesse contingente, pessoal, é importante que a gente também tenha vocabulário para tratar, sabe? Quando a gente olha assim para a notícia do relatório, diz, puxa vida, o que agrava essas expectativas ou tira as expectativas em relação à população em geral? Diz, olha, é uma sensação às vezes de incerteza e de governos instáveis em relação à pandemia ou em relação às atitudes no que concerne a pandemia. E diz, isso tem a ver, claro, pessoal, não dá para falar só de um aspecto ou outro, mas tem a ver com aspectos econômicos, estruturais, com o agravamento, o aprofundamento das desigualdades, que a gente já tem muito sublinhadas na América Latina. Então, se a gente for pensar em incerteza e instabilidade, diz, olha, são dois substantivos muito fortes para a gente caracterizar a percepção, segundo esse relatório, das populações em geral da América Latina. Eles também dizem assim, ó, com base nos dados do relatório, que existe uma crise, pessoal, e tá aqui ó, com essas palavrinhas que é para a gente analisar juntos. É uma crise que está concentrada em três grandes pilares por aqui nos países da América Latina: na governabilidade, na expectativa e na certeza. Ou na falta desses pilares, né? Na falta de entendimento que é a governabilidade nos países, na falta de expectativas quanto à melhoria dos quadros aí em relação à pandemia e à economia, e na falta de certeza sobre, dizer assim, já vimos tantas vezes ou algumas vezes essa ideia de luz no fim do túnel da pandemia e de repente a gente começa em novas variantes, em novos... Claro, gente,
diz, puxa vida, mas tem a ver necessariamente, né, com o lugar onde a gente vive? Não necessariamente, porque essas variantes relacionadas ao vírus da pandemia, o vírus causador da pandemia, Covid-19, diz, olha, tem a ver aí com essa mudança ou essa transição que processos pandêmicos geralmente fazem. E a gente não pode deixar de entender também, pessoal, que é a primeira pandemia que a gente vive neste mundo globalizado pós segunda metade do século XX. Se a gente tem um comparativo, um parâmetro lá com pandemia de gripe espanhola, há exatamente 100 anos, a gente não pode deixar de lembrar que os transportes, as relações rápidas entre pessoas e lugares se transformaram mesmo em muito mais ágeis. Então, quer dizer, a possibilidade de contágio hoje é muito mais forte. Então, também tem coisas bem importantes para a gente colocar nesses aspectos aí. Agora, ao se relacionar pandemia e democracia, então o CEIU, esse Centro de Estudos Interamericanos da Universidade Católica do Chile, coloca essas palavrinhas para a gente, que muitos governos aproveitaram aí os estados de emergência decretados em países que têm estrutura mais frágil, inclusive democrática, para concentrar poder. Também aproveitaram aí para a relação de pandemia e democracia para gerar instabilidades e incertezas na população, o que gera também, né, pessoal, um problema de expectativa, governabilidade e certeza, né? Certeza e incerteza. Então a gente tem, quando pensa nisso, né, uma questão aí que é muito daquela chavinha que se costuma falar de crise e oportunidade, né? Diz, olha, crise e oportunidade andam juntas, o relatório mesmo coloca essas duas palavrinhas como abraçadas. Então é uma crise e oportunidade baseada nessas palavras. Dá para aprofundar com mais ideias, notícias e informações que já surgiram e vão surgindo ainda no nosso continente, gente. Bom, pensei aqui que também é importante a gente seguir esse caminho, né? Quando a gente fala da pandemia, a gente fala em aspectos globais, então a gente faz essa correlação. Mas olha só, há alguns programas eu falei das questões relacionadas a saneamento básico no país, tudo isso, porque falei da quantidade de lixo pós-ano novo produzida, gerada, né, nas praias do país. E que era uma notícia, infelizmente, ainda, né? E olha, gente, acabou de sair também uma notícia importante relacionada a isso, saneamento básico, tá aqui, ó, tá? Resuminho para você, porque é uma notícia que é daquelas que ficam perenes mesmo, que vão, né, para frente aí. É assim, a gente tem uma questão seríssima de saneamento básico no Brasil, não só no Brasil, em outros países também, mas estou concentrando aqui porque é de marco legal, é de lei relacionada ao nosso problema, né? Que a gente vai falar. Então, a gente tem esse problema sério, gente, de universalização ou da falta dela, né? De universalização de acesso ao saneamento básico no Brasil. Quando eu falo em universalização, no Brasil, você pode pensar num paradoxo, diz como assim universalização dentro do país? É uma palavrinha que códigos e leis internacionais, inclusive, prevêem quando querem dizer o quê? Que toda e qualquer pessoa dentro daquele território tem que ter acesso universal, quer dizer, é acesso irrestrito, gente, ao que o saneamento básico oferece, que é, no nosso caso, vamos pensar assim, água tratada e esgoto tratado, né? Água potável e esgoto tratado. Bom, o que a gente tem aí, pessoal? Uma lei de política nacional de resíduos sólidos que já tinha correlação com saneamento também, o que ajuda no saneamento, que é lá, né, que era para entrar em vigor em 2014 e está se estendendo com a sua aplicação até agora, no início dessa terceira década do século XXI. E a gente tem agora um marco legal, gente, do saneamento que foi votado e aprovado em 2020. Basicamente, o que prevê esse marco legal? Uma meta, gente, um plano que até 2033
o Brasil tenha que conseguir oferecer por intermédio das empresas que fornecem água tratada e tratamento de esgoto nos municípios todos do Brasil, tenha que oferecer 90% do esgoto tratado e 99% de água potável, ou seja, 90% da população tem que ter acesso ao tratamento de esgoto e 99% à água potável. Bom, isso impacta diretamente no saneamento básico, porque a gente tem justamente esses dois atendimentos aí que são do saneamento. Diz o que a gente tem de importante universalmente, falando assim, né, em termos gerais, em termos globais. A gente tem a ODS, o ODS, gente, que é o objetivo, né, da ONU, número 6, prevendo esse acesso universal a saneamento básico. O ODS número 6 dos 17 ODSs é algo que a gente vai falando, né, permanentemente. É bom fazer essas correlações, pessoal, porque é o que se chama Agenda 2030 da ONU. Ela estabelece desafios aí para os países em geral melhorarem suas metas em termos de tudo que seja benefício para a qualidade de vida das populações. E o ODS 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, estabelece relação direta com saneamento básico. Diz em termos brasileiros, por que isso virou notícia agorinha, janeiro, gente? Porque olha só, pelo menos 7 empresas que fornecem hoje água tratada e esgoto no Brasil, nos estados brasileiros, pelo menos 7 empresas disseram que não estão dentro da lei relacionada ao marco legal aprovado em 2020, ou seja, deveria abrir aí espaço, deve abrir espaço para concorrência pública. O que tem aqui então que a gente está colocando? Ó, concorrência, por quê? Porque de acordo com o marco legal, os municípios vão ter de abrir livre concorrência, gente, dessas empresas que já fornecem hoje, que são estatais em muitos casos, e entre elas e as empresas privadas que desejem oferecer esses serviços. Então a gente vai ter concorrência público-privada na oferta desses serviços. O que a gente pode prever? Uma maior possibilidade de oferta melhor desses serviços? Uma maior possibilidade, de repente, de encarecer esses serviços? Gente, tem várias vias de análise para essas ideias. O que é importante também falar? Que a gente tem uma agência nacional, a ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma agência reguladora que deve cuidar também justamente de ajuste de preço ou de oferta e tudo isso. E é ela, inclusive, responsável por aportar, observar que essas estatais de saneamento podem perder contratos porque descumprem o marco legal do saneamento de 2020. Bom, ampliações outras para esse tema, gente. Olhar para o marco legal com carinho, né? Você dá uma busca aí, você encontra o marco legal na sua íntegra. Olhar para o ODS 6 da ONU e olhar para todas essas contingências a partir do que a gente vai relacionando. E mais ainda, né, gente? Em termos de lixo e cuidados com a água, fazer a nossa parte pequenininha, mas fazer sempre, né? Não esperar pelos outros. Bom, gente, toda segunda-feira a gente se encontra por aqui para falar de notícias. Quero sempre poder trazer aí melhores notícias, mas às vezes tem umas que são assim, né? Desestabilizam um pouquinho mais, mas faz parte. É para a gente dizer, olha, temos ainda a caminhar. Quando a gente fala de saneamento no Brasil, por exemplo, é isso, nós estamos no meio do caminho. Gente, já caminhamos bastante, mas a gente aponta o que vem ou o que há ainda por fazer para dizer, olha, temos processo, temos caminho aí pela frente, viu? Um abraço a todos, excelente semana, não se esqueça, ative o sininho de notificações e vocês recebem já de pronto quando aparece nosso vídeo aí e outros conteúdos do canal do Aprova. Tchau, tchau, gente, fiquem bem!